Isso é uma iniciativa eleitoreira do governo Cláudio Castro, que no fundo quer eleger Bacelar como seu sucessor, que é um bandido do Centrão. O que me cheira? O que me cheira? E eu vou... Estão prontos? Posso mandar a braba aqui? Eu vi também agora que eu não sei se foi o Rio de Janeiro, alguém tava falando em... pediu ajuda pro Exército, a Polícia Federal para enfrentar o crime organizado e vão organizar umas ações. Pessoal, ações paliativas e pontuais que não envolvam a destruição dos caras é gasto de dinheiro e vão permitir uma reconfiguração de forças do tráfico, como sempre acontece, e vão dar argumento nas mãos de vagabundo, que esses vagabundos esquerdos que dizem, olha, viu, já chamaram o Exército antes e não funcionou. Então é isso, ó. Rio solicitará apoio do Exército para tirar traficantes de territórios. O secretário de Segurança informou que o Rio de Janeiro solicitará a GLO ao governo Lula para permitir a atuação do Exército. Ações podem ocorrer ainda em 25. Não é só isso. Ó, o Estado do Rio solicitará apoio do Exército, da Polícia Federal, para retomar territórios controlados por organizações criminosas ligadas ao tráfico. Blá, 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 blá. A Secretaria de Segurança Pública do Rio informou que as operações conjuntas poderão ocorrer em 25. O seu planejamento inclui a participação de forças estaduais e federais com ações concentradas inicialmente em áreas de baixa criticidade, isto é, com menor complexidade. Existem várias comunidades que poderão ser contempladas nesses momentos, Cidade de Deus, algumas vezes... O governo do Rio pretende solicitar a implementação da garantida lei da ordem à União para viabilizar legalmente a atuação do Exército. Cara, veja só, o grave problema brasileiro é o eterno paliativo, o eterno puxadinho. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, quando você declara uma guerra, ou quando você se propõe a uma guerra, você está propondo algo que é extremo. A guerra é a última alternativa. E ela só é chamada quando todas as outras alternativas deram errado. Quando você inicia uma guerra, você não termina uma guerra. Você não para uma guerra até você destruir o seu inimigo ou atingir o seu objetivo. Como no nosso caso, o objetivo é destruir o inimigo, ou seja, você tem que eliminar existencialmente o tráfico de drogas, não existe a possibilidade, tipo, olha, aqui vamos fazer uma operação que eu retomo alguns territórios. Isto é um paliativo. É como se fosse uma guerra de trincheira, que foi a Primeira Guerra Mundial, que avancei tantos metros, agora volta tantos metros. Não, agora a Alemanha avançou 50 quilômetros, agora a França avançou mais 20. Você está vivendo sob o jugo do tráfico do mesmo jeito. Se não for uma guerra total e completa, é paliativo e o crime se adapta. Que é o argumento do vagabundo de esquerda desde sempre. Uso da violência, não, porque tentar buquelizar aqui não vai funcionar, porque... Ou você declara uma guerra e vai para a eliminação desse inimigo, e sim, toda guerra, como ela pressupõe resolver o assunto, ela é uma solução para o tema, ela vai ter que ser muito enfática, muito dura. Então, isto que é proposto é pegar o nosso discurso e estragar o nosso discurso. E não, né, é muito louco, porque a gente tá levantando esse discurso da guerra e tal, e agora eu vejo os caras usando, de maneira eleitoreira, porque estão pensando na eleição de 2026, mas sacrificando a tese. É muito tosco, os caras estão sacrificando a tese, tá? E aí estão falando assim, não é uma guerra, gente, é uma retomada de alguns territórios menos graves. Entendi, isso não é guerra, galera. Isso não é guerra. Isso não é derrotar o inimigo. Ou nós somos enfáticos e resolvemos o assunto, ou o assunto vai estar... Isso não vai... Digite 1, vocês acham que medidas como essa têm um caráter, vamos dizer, final na solução do problema? Ou 2, se você acha que é um paliativo. Aí tá falando da DPF das favelas, né? Aí abre aspas. O poder público não pode se fazer presente na comunidade só com polícia. O Estado tem que fazer presente de forma plena. E quando falo Estado, falo município, Estado-União. Ah, beleza, tá com aquele discurso. Volta a colocar, o cara já chega com o discurso broxado. Isso é uma iniciativa eleitoreira do governo Cláudio Castro, que no fundo quer eleger Bacelar como seu sucessor, que é um bandido do Centrão. O que me cheira? O que me cheira? E eu vou... Estão prontos? Posso mandar a braba aqui? Posso mandar a braba? Manda. A braba é a seguinte, tá? Prepare-se, jurídico do MBL, para o processo. O Bacelar do Centrão, bandido de quinta, é ligado à milícia. Quando eles falam em não eliminar o tráfico e reocupar certas áreas, o que mais me parece, Riso? Um avanço de aliados econômicos e políticos dele sobre áreas que estão com o Comando Vermelho. Uma mera reconfiguração de forças, uma briga territorial que é terceiro comando da capital, ADA, Comando Vermelho e milícias. Quando eu vejo isso vindo desses bandidos, eu não consigo imaginar nada além disso. Imagina, o grupo que faz ocupação territorial com milícia tá agora querendo
Ou você vai destruir o crime, você tem que matar os caras, tem que eliminar, você tem que ocupar tudo. É disso, tira míssil, em sério, explode lá um monte de cara. Ou não é? Isso aí não, ó. Vou eliminar. Algumas áreas a gente recupera. Algumas áreas. Mas que papinho furado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar pro Rafa, o bombeiro Rafa, que por enquanto, cara, é o nosso pré-candidato a governo do Rio, tá tentando construir uma alternativa lá pela missão. É aluno e professor da Academia MBL, é um caso muito louco. Eu vou tirar essa dúvida com ele. Fala, 01. Grande Rafa. Rafa, você tá ao vivo aqui na live? Posso falar com você um segundo? Na live? Meu irmão, por favor, agora. Que isso, que honra, meu irmão. Ó, eu tô aqui, Rafa, com uma hipótese. E aí eu quero jogar e você me corrige, tá, Rafa? Tá ok. É o seguinte, o governo carioca tá propondo ali uma ajuda das Forças Armadas numa ação que eles dizem que seria feita em regiões mais fáceis de retomar, né? Que, vamos dizer, não seria tão arriscado. Isso seria tocado agora no governo Cláudio Castro para 25 e ano de 26. Governo Cláudio Castro que apoiaria provavelmente, ou que na verdade, que apoiará Bacelar na eleição para 26, certo? Certo. Houve uma mudança de xadrez ontem e anteontem, né? Mas isso é assunto para outro momento. Mas, a princípio, sim. Então, essa turma bacelariana, eu posso falar com certa tranquilidade que existe um interesse miliciano ao redor disso, certo? Com certeza. Inclusive porque existe um apoio muito claro, inclusive dito pelo Bacelar ontem em entrevista, de que ele é totalmente alinhado com o Bolsonaro, né? Falou assim, o meu governo é completamente alinhado com o Jair Messias Bolsonaro. E existe uma deputada que foi plotada pela Polícia Federal em acordos com a milícia, e essa deputada não foi cassada, e quem era o presidente da Alerj, que não aprovou a cassação, Bacelar. Bacelar. Então, estamos chegando aqui. Há uma chance, ou eu estou viajando, de que esse discurso que é paliativo no enfrentamento ao crime, porque quando é guerra, é guerra. A guerra é uma solução para finalizar o problema. Exatamente. Não existe meia guerra. Quando os caras propõem uma meia guerra, me parece, vindo da turma ligada a Bacelar, muito mais, vamos dizer, uma abertura de horizontes para parceiros de negócios. Não, totalmente. Inclusive, então faz sentido. Isso, né? Não, e GLO não é para isso, né, 01? GLO, Garantia de Lei e da Ordem, ela não é para enfrentamento de problemas recorrentes de segurança pública, né? Então você convocar GLO e trazer o exército para a rua, isso não é claramente um enfrentamento de problemas de segurança pública. A GLO existe assim, olha, nós estamos completamente perdidos, o tráfico desceu e tomou conta das ruas, as pessoas não andam. Aí a gente chama GLO. Mas para problemas estruturais de crime organizado como tem no Rio de Janeiro, a GLO ela é somente uma desculpa para você colocar em prática outros interesses. Então o que você me diz é um paliativo muito, muito bem-vindo no ano eleitoral? Não, mas completamente, porque a população em si vai dizer o quê? Olha, o Cláudio Castro chamou o exército. Olha, o Cláudio Castro, quem pensa, quem não é Bobson 01, quem não é Bobson vai entender o seguinte, ok, isso é uma manobra política do Cláudio Castro e do seu sucessor, que já está escrito que vai ser o Bacelar, né, a princípio. Quem tem um pouquinho mais de quem faz Academia MBL, quem assistiu às aulas, quem leu os dossiês da Valete, quem está entendendo do assunto, está entendendo que é uma manobra que não vai ter eficácia. O Rio de Janeiro, lembrando, já sofreu uma intervenção federal na segurança pública, né? Lembrando disso, importante, um general passou a comandar a segurança pública do Rio de Janeiro. Que, inclusive, depois, esses generais todos viraram políticos do PL. Exatamente, né? Muito bem lembrado. Todos viraram políticos do PL. Então, e não resolveu o problema de segurança pública do Rio de Janeiro, porque não é esse o caminho que resolve. O caminho que resolve é comprar uma guerra com essas facções criminosas terroristas, na verdade, comprar uma guerra de fato, reocupar o território, desfavelizar, reurbanizar, criar as melhores escolas possíveis, mas para isso a gente tem que primeiro comprar uma guerra. Essa GLO não vai comprar essa guerra, mas vai permitir uma série de acordos e uma visibilidade política que esse Cláudio Castro precisa ter. Agora, desculpa tomar seu tempo na live, eu não posso fazer um comentário importante aqui? Deve, imagina, fica à vontade. O Cláudio Castro, na pesquisa recente para o Senado, aparece em 5º lugar, tá? Aparece atrás de Flávio Bolsonaro, de Benedita, de Clarissa Garotinho e, se eu não me engano, o outro é o Washington Reis, se eu não me engano. Então ele aparece em 5º lugar. Ele deixaria o governo para o Bacelar se ele aparecesse em 2º lugar. Eu acho que a primeira vaga, ao que tudo indica, será de Flávio Bolsonaro. A segunda estaria aberta.
Então, uma manobra dessa, aparecendo uma semana depois de uma pesquisa em que ele aparece em quinto lugar para o Senado, não é difícil ligar esses pontos, né, Zeron? Exatamente. Não é difícil ligar esses pontos, entendeu? Aí ele sai agora, ele vai para um evento em Lisboa e o Bacelar ontem exonera o Washington Reis, Sim. uma pessoa muito influente na Baixada Fluminense, exonera sem autorização de Cláudio Castro, porque o Bacelar não foi eleito para ser governador. Ele é o governador em exercício porque a legislação assim determina. Ele exonera o Washington Reis, que agora apareceu em publicação recente na rede social, abraçado a Eduardo Paes, e chama essa GLO. Quem não está vendo os movimentos ou é cego ou é completamente alienado da política, né? Então existem movimentos muito claros nesse sentido. Cara, Rafa, o cenário que está sendo pintado então é a transformação de um discurso de lei e ordem em um instrumento eleitoral para forças do centrão moribundas na briga, inclusive por espaço com o próprio bolsonarismo, que também gosta de vender esse discurso, mas não entrega. Dois, talvez uma guerra de atrito momentânea para ocupação de alguns poucos espaços que pode beneficiar aliados, por exemplo, do Bacelar. Tô chamando de aliados aquela turma, né? Sim, aliados do Bacelar, o grupo Sim. dele. 3. E aí eu tô falando, vamos dizer, de uma desconstrução do discurso que a gente vem trazendo por parte desses mesmos caras, aliados do bolsonarismo, o que vai facilitar muito a vida daquela galera que fala em inteligência e direitos humanos, dizendo, viu, chamar forças, ocupação, isso não dá, nossa, esses... Ou seja, a gente vai tomar na tarraqueta se não fizermos nada. Você gasta um cartucho importante, porque, por exemplo, quando a gente chegar ao governo do Rio de Janeiro em 2026, a gente vai comprar uma guerra com o crime organizado. A gente vai pra guerra. A gente vai pro enfrentamento físico dentro lá da comunidade, eu no terreno junto com a tropa, comandando de dentro do terreno a operação, a gente vai pro enfrentamento. E aí um apoio das Forças Armadas é fundamental, com viatura, com blindado, garantido o terreno, com aeronave. Aí é um apoio fundamental para uma operação que vai ser trocada pela Polícia Militar. Porque quem entende do terreno e quem entende de segurança pública no Rio de Janeiro é a Polícia Militar, com todo respeito às Forças Armadas. Posso fazer então vou entrar um pouco no que você falou. Você acha que as forças estaduais do Rio de Janeiro, com endosso e presença do próprio governador, elas têm capacidade, e tendo obviamente um apoio tático, eventualmente logístico, até de equipamento das Forças Armadas, têm capacidade de tocar e vencer essa guerra? 100%, sem dúvida nenhuma. 100%. 100%. Não tem... polícias mais preparadas no Brasil. É que ela é colocada em uma situação que não é dela de ofício. Que o ofício da Polícia Militar não é esse. O ofício da Polícia Militar é patrulhamento ostensivo e preservação da ordem pública. A Polícia Militar do Rio de Janeiro é colocada em uma situação de enfrentamento urbano, de combate de guerrilha, e atua bem, e faz bem, porque se assim não fosse, o Rio de Janeiro estaria 10 vezes pior. Então a Polícia Militar do Rio de Janeiro, com o comando certo, com as intenções certas, com o planejamento certo, é absolutamente capaz de comprar uma guerra e vencer uma guerra com o crime organizado. Se nós vencermos a eleição no Rio de Janeiro com a missão, você já está escalando uma equipe? Você já sabe quem vai trabalhar eventualmente num governo missão aí no estado? Essa equipe já está formada, inclusive, quem for ao Congresso no Rio de Janeiro, vou vender o peixe agora do Rio de Janeiro, tá? Quem for ao Congresso no Rio de Janeiro, 16 de agosto, terá lá uma baita surpresa, Zé não sabe do que eu tô falando, né? As pessoas que lá serão apresentadas, a gente já tem uma equipe muito bem estruturada. Então a gente vai apresentar uns nomes lá no Rio? Vamos apresentar nomes no Rio de Janeiro, de composição de chapa, nomes importantes, apresentar pessoas. Coisas importantes aconteceram no Rio de Janeiro, Zeron. É real que tem homem de ação, matador de vagabundo, que quer participar do plano da construção da guerra do Rio? Vou dizer o seguinte, chama-se bruxo e não chama-se bruxo à toa. Ok. Não se chama bruxo à toa. E tá com a gente, fechado, quem for dia 16 de agosto vai conhecê-lo, vai conhecer o projeto de perto, que está sendo montado de maneira muito séria, tá? Livro amarelo embaixo do braço, pessoas que conhecem o problema de perto, fechadas com a gente, planejamento estratégico, tropa junto, e a gente vai vencer essa guerra. Cara, é a missão da nossa geração, Rafa. Então, exatamente. Prepare-se pra essa porra, força e obrigado aí por ter me atendido. Valeu, meu irmão. Isso, obrigado pela moral de sempre, Zero. Um abraço pra todo mundo aí. Obrigado, gente. Sigam o Bombeiro Rafa no Insta, Bombeiro Rafa. Sigam ele. Valeu, galera. Valeu. Até mais.
Esse foi o bombeiro Rafa, tá? Que tá participando do plano de segurança pública da missão. Por enquanto ele é pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro pelo partido Missão, tá se colocando como nome. Vem fazendo todo, assim, aquela pessoa que faz a lição de casa, tá estudando, é aluno da academia e professor, que a gente botou ele pra tratar de gestão de crise, tem aula, alunos da academia devem ter visto ali. E vem conosco construindo o que eu falei. Falei, Rafa, teu sonho é essa guerra. Eu falei pra ele, meu sonho também é essa guerra. Como seria a construção dessa guerra? Ele falou, deixa eu montar a equipe. Ele tá montando. E eu nunca vi alguém tratar as coisas nesses termos, tá? Eu não vou me fazer de trouxa. Eu já conversei com algumas das pessoas que ele tá falando em trazer. E isso vai assustar muita gente, tá? Eu só vou colocar. Isso vai assustar muita gente. Isso vai assustar muita gente. O Paulo Cresce falou bem melhor do que eu pensava. Não, o Rafa é outro nível. E eu fico muito feliz, sabe o quê? Que a tropa, eu não tô falando do Bacilo, não tô falando dos políticos do Rio. A tropa entendeu o conceito de guerra que a gente tá falando, que não é esse conceito que estão vendendo aí. O conceito de guerra que nós estamos falando. E é por isso que se a tropa entendeu, a nossa função como líderes, tá? Se qualquer um de nós for eleito ao poder executivo, é obrigação estar no campo de batalha, como os grandes generais de outrora estavam no campo de batalha, correndo o risco junto. O bombeiro Rafa, se virar governador do Rio de Janeiro, ele foi policial, ele é bombeiro e foi policial. Vai estar lá, junto com a tropa, porque chega dessa coisa do político assistindo de longe. Não. Skin the game. Se os nossos deputados do Rio estiverem eleitos e ganharmos o governo do Rio, estarão lá presentes. Espero que deputados nossos de outros estados estejam presentes pra ajudar, pra mostrar, estou aqui pra ajudar nessa porra. Entendeu? Temos que endossar. Porque é uma guerra a se vencer. E muda a vida do Brasil. Vencer essa guerra muda a vida do Brasil.